Saudações, bem-vindos a mais um vídeo da nossa temporada do estudo das profecias bíblicas. E este é o 12º episódio, com o título A Guerra de Adoração nos Últimos Dias. Sim, a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias haverá uma guerra sangrenta de adoração e nós precisamos compreender muito bem este assunto. Convido a sua atenção, querido irmão. Abra também o seu coração e venha comigo nesta oração. Obrigado, Jesus, por mais uma chance de estarmos aqui para estudar a sua palavra. Ilumina-nos, guia-nos, fortaleça a nossa fé enquanto analisamos estas questões. Que o Santo Espírito possa descer, possa nos conduzir em toda a verdade. Oramos nos méritos de Cristo Jesus. Amém. No tema passado, nós terminamos falando sobre a besta do mar em Apocalipse 13, a ferida mortal. Entendemos que a ferida mortal aconteceu em 1798, quando Napoleão Bonaparte enviou Berthier para Roma, prendeu o Papa Pio VI. Vimos que a ferida foi curada, de acordo com Apocalipse 13, verso 3, representa a devolução do Estado Papal em 1929, quando Benito Mussolini e Pietro Cardinal Gaspari assinaram o tratado no Palácio de Latrão, restaurando o Estado do Vaticano. E dissemos, a Bíblia na verdade disse, que depois da cura da ferida mortal, toda a terra seguiria e adoraria a besta. Este é o conflito de adoração nos últimos dias. E o livro de Apocalipse nos diz que sim, Deus é o único que deve ser adorado. Vemos aqui Apocalipse capítulo 5. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e poder para todo sempre. Nós vemos aqui anjos dando glória, adorando o único digno de adoração, Cristo, Deus. Mas vemos, por outro lado, um ser no universo que pretende o quê? Ser adorado. Esta é a batalha de adoração. Esta é a batalha de adoração. Isaías capítulo 14 é dito: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Palavras ambiciosas de quem? Lúcifer, de Satanás. Então, queridos irmãos, nós vimos que Deus deve ser adorado porque Ele é digno. Sim, Ele é o Criador de tudo. Mas Satanás, criatura, também quer ser adorado. Sim, ele quer ser adorado. E nos últimos dias, a Bíblia nos diz que sim, a batalha será sobre adoração. Satanás vai procurar ser adorado. Vemos aqui Apocalipse capítulo 13, verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Vamos falar disso nos próximos estudos. Vamos falar disto. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Queridos, estão percebendo? Quem é a primeira besta em Apocalipse 13? Roma, que recebeu a ferida mortal em 1798, mas que a ferida foi curada em 1929. Essa besta, nos últimos dias, será adorada. Mas de que forma será adorada? De que forma será adorada? Estão percebendo que o plano maligno de Satanás de ser adorado, de ser semelhante ao Altíssimo, vai se cumprir também nos últimos dias, quando através deste poder papal, ele será adorado. Está isto claro? Vemos aqui, amados irmãos, a questão final no mundo será a adoração. E eu sei, amado irmão, que você é uma pessoa sincera e fiel. Você quer adorar a Deus. Ninguém quer adorar Satanás. Ninguém. De jeito nenhum adorar Satanás. Ninguém quer fazer isso. Né? Pelo menos nenhum de nós aqui que está acompanhando este vídeo. Agora, de que forma é que nós podemos manifestar que estamos do lado do verdadeiro, nesta batalha de adoração? De que forma manifestamos que estamos do lado da verdadeira adoração?
Gênesis capítulo 2, vamos para a Bíblia. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A Bíblia aqui está falando da criação de Deus. Deus criou o mundo em 6 dias. No sétimo, ele descansou, abençoou e santificou. Quem fez isso? O próprio Deus. Sim. O próprio Deus. É a palavra de Deus aqui falando. E o homem não pode mexer nisto. Agora, qual é esse sétimo dia que Deus abençoou lá? Qual é esse sétimo dia? O próprio Deus diz: lembra-te do dia de sábado. Estão vendo? De sábado, para o santificar. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Queridos, quando nós guardamos, santificamos e descansamos no dia de sábado, estamos reconhecendo que há um Deus verdadeiro, um Deus criador dos céus e da terra. Sim, estamos do lado do verdadeiro Deus, o único digno de ser adorado. Está isto claro? Vemos também Ezequiel capítulo 20, verso 12. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles. Para quê? Para que soubessem que eu sou. Para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. É um reconhecimento de que Ele, Deus, é o Senhor. Não existe outro Deus. Não existe. Verso 20 também nos diz: e santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Mas nós vimos, ao longo dos nossos episódios, que há um poder, descrito em Daniel capítulo 7, verso número 25, que tentaria mudar os tempos e a lei de Deus. Sim. Os tempos. E qual é, dentre os 10 mandamentos, qual é aquele que tem a ver com tempo? Qual é aquele que tem a ver com tempo? O 4º mandamento. Vemos aqui, a Bíblia diz, o 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Acabamos de ler. Mas o catecismo da Igreja Católica Romana não diz isso. No 3º mandamento diz guardar domingos e festas. Queridos, esta é uma batalha de adoração. Deus dizendo: guarde o sábado. Quando você guarda o sábado, está a reconhecer que eu, Senhor, sou Deus. Mas o poder católico romano diz: não. O Senhor não é Deus. Guarde os domingos e festas. Queridos, existem 2 seres aqui que querem ser adorados: Deus e Satanás. Deus e Satanás. Vemos, por exemplo, como é que o mundo hoje está se mobilizando nesta batalha de adoração. Mas as pessoas, infelizmente, estão se posicionando do lado de Satanás, queridos irmãos. Sim, está aqui. Nesta revista é dito: não sou cientista do clima, mas sei disso. Se 70 milhões de católicos americanos abraçassem a encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, sobre os cuidados com a criação, e honrassem o dia do Senhor. E honrassem o quê? O dia do Senhor. Mas que dia do Senhor é esse que eles estão falando aqui? Seguindo o 3º mandamento, veríamos uma queda drástica dos gases de efeito estufa. Queridos irmãos, qual é esse 3º mandamento? Claramente estão falando guardar domingos e festas. Porque o 4º mandamento de Deus diz: lembra-te do dia de sábado. Estão percebendo? E isto não é só entre católicos. Evangélicos, protestantes estão promovendo outro dia que não seja aquele que Deus estabeleceu como sinal de que Ele é o Senhor. Vemos aqui, líder da igreja afirma que avarias desta balsa Calmac, desta empresa, são repreensão de Deus por navegar aos domingos. Eles disseram aqui. Blunt disse ao Times que estava pedindo a esta empresa Calmac que tomasse conhecimento de suas próprias estatísticas e, mais importante, a ordem de Deus para lembrar o dia de sábado e santificá-lo.
Eles estão citando Êxodo 20, verso 8, que fala sobre o sábado, mas na verdade estão falando do domingo. Queridos irmãos, vemos aqui outra. Estas duas equipes iriam se defrontar num domingo. Equipes de futebol, num domingo. Veja o que é dito. É dito aqui. Aqueles que violam o quarto mandamento também são ministros respondendo a Deus, e assim como professores, não podem defender publicamente a santidade do dia do Senhor. Queridos irmãos, eles estão falando dessas duas equipes que haveriam de se defrontar num domingo. Mas mesmo assim eles dizem, aqueles que violam o quarto mandamento não podem defender a santidade do dia do Senhor, falando do domingo. Existe alguma parte nos 10 mandamentos de Deus que fala sobre domingo? Ou, na verdade, o terceiro mandamento do catecismo romano? Queridos, vemos aqui outras. Reflexões espirituais, renovando o senso do sábado. É dito, durante minha infância em Connecticut, uma forma de sábado obrigatório era, na verdade, lei estadual desde os tempos coloniais. Apelidadas de leis azuis, essas leis ainda limitavam o que poderia ser comprado e vendido quando? No domingo, queridos. Estão dizendo sábado aqui, mas estão falando de quê? Do domingo. Estão falando do domingo. Incoerência. Vemos outra. Descanse pela saúde, é dito. Pois essas regras são apenas sombra da realidade ainda por vir. Falamos disso num dos episódios aqui. Eles dizem, e o próprio Cristo é a realidade. O dia real que tomamos como dia de descanso sabático não importa mais. Mas o princípio do descanso, sim. Será? Será? Se não importa mais, por que Deus escreveu com seu dedo sábado? Teria apenas dito, guarde qualquer dia da semana em reconhecimento de minha autoridade. Não. Deus escreveu o nome do dia, queridos. Sim, é isso mesmo. Esta é a batalha da adoração. Deus, lá no povo de Israel, deixou uma ordem explícita. Eu agora quero esclarecer tudo isto. De onde é que católicos e evangélicos protestantes trouxeram o domingo, a santificação do domingo? Se Deus diz, lembra-te do sábado, em reconhecimento de sua autoridade, de onde é que vem a santificação do domingo? É bíblica. Existe alguma evidência bíblica? Ou existe alguma evidência histórica que nos mostra de onde é que vem esse dia? Lembre-se, há dois aqui sendo adorados. Satanás ou Deus. Na verdade, Deus ou Satanás. Vemos aqui Deuteronômio 4, verso 19. Deus falou para o povo de Israel. E não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas seduzido a inclinar-te perante eles. Deus proibiu o povo de Israel de adorar o sol, a lua e as estrelas, porque esta era uma prática dos povos ao redor de Israel. Vemos aqui outra, Deuteronômio 17. Se achar algum homem ou mulher que for servir a outros deuses e se encurvar a eles ou ao sol, então percebam que sol, lua e estrelas são colocados aqui no grupo dos deuses, porque eram deuses de fato que outros povos adoravam. Deus diz, ninguém deve se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei. Mas infelizmente isto aconteceu com o povo de Israel. Se você ler o livro de Ezequiel capítulo 8, vai descobrir que uma vez, infelizmente, o povo de Israel se achou adorando o sol. Mulheres chorando a Tamuz. Ezequiel foi levado em uma visão para dentro do templo. O que ele viu lá? Homens de costas para o templo adoravam o sol. Sim, adoravam o sol. Essa prática pagã entrou no meio do povo de Deus. O que o domingo, a santificação do domingo, tem a ver com a adoração pagã? Tem a ver com o sol, a lua e as estrelas? Vou apenas ler aqui citações de historiadores, arqueólogos, livros oficiais do poder católico romano, explicando de onde é que vem a guarda do domingo. Vejamos aqui. Neste livro, Catholic World, é dito: o sol era o deus mais importante entre os pagãos. Existe de fato algo real no sol que faz dele uma representação adequada de Jesus,
o sol da justiça. Assim, o domingo pagão, dedicado a Balder, se tornou o domingo cristão consagrado a Jesus. Está dizendo o livro. Procure esse livro e leia. O domingo pagão, consagrado a Balder, consagrado ao quê? Ao sol, o deus mais importante entre os pagãos, foi transformado no domingo cristão consagrado a Jesus. Vemos aqui na enciclopédia bíblica, é dito, o domingo foi o nome dado pelos pagãos ao primeiro dia da semana, porque era o dia no qual eles adoravam o sol. Deus proibiu a adoração do sol, da lua e das estrelas. Estamos vendo que o domingo provém de uma cultura que adorava o sol. Lemos outra. Neste livro, Paganismo no Nosso Cristianismo, na página 145, é dito: como um festival solar, o domingo era o dia sagrado de Mitra, o deus sol romano. É interessante notar, dizem eles, é interessante notar que como Mitra era chamado de Dominus, Senhor, o domingo deveria ser o dia do Senhor muito antes da era cristã. Mas que Senhor? Que Senhor? Senhor Mitra, não Senhor Cristo. Vemos outra. Neste livro é dito: o dia solis, o domingo, era sem sombra de dúvidas o dia mais sagrado da semana para os fiéis a Mitra. E assim como os cristãos, eles tinham que observar o domingo e não o sábado. Domingo era o dia sagrado para os fiéis a Mitra, o grande deus sol romano. Estão dizendo que assim como os cristãos hoje, católicos evangélicos, guardam o domingo, eles, os adoradores de Mitra, tinham que guardar o domingo. Vemos outra declaração. Nesta enciclopédia católica, no capítulo Mitraísmo, volume 10, é dito o seguinte, escute bem. O domingo era guardado em honra a Mitra. Está dizendo o próprio poder católico romano que o domingo que nós estabelecemos como terceiro mandamento foi guardado nos tempos em honra ao grande Deus Sol romano. Vemos outra declaração no livro História da Igreja. Este é o decreto do imperador Constantino, quando se converteu ao cristianismo. Em 321, ele fez um decreto, está aqui. No venerável dia do sol, que os residentes das cidades, magistrados e povo em geral descansem e que as lojas permaneçam fechadas. Mas que dia venerável do sol era esse? O domingo, o dia do sol, do grande Deus Mitra. Outra declaração na Enciclopédia Católica, volume 4, é dito: a Igreja Católica, por sua vez, depois de mudar o dia de descanso do sábado judeu, está vendo? Estão dizendo que o sábado é judeu. Mas não existe nenhuma passagem bíblica que diz que o sábado é judeu. Vimos lá. Deus estabeleceu o sábado, abençoou, santificou na criação do mundo. Gênesis capítulo 2, 1 a 3. Não havia nenhum judeu, meu irmão. Depois de mudar o dia de descanso do sábado judeu, ou o sétimo dia da semana, para o primeiro, fez o terceiro mandamento se referir ao domingo como dia de guarda a ser observado como dia do Senhor. Exatamente, estão dizendo eles. Neste livro também, na página 225, é dito: foi a Igreja Católica que, pela autoridade de Jesus Cristo, transferiu o descanso para o domingo em memória da ressurreição de Nosso Senhor. Portanto, a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem prestada por eles de inspiração própria à autoridade da Igreja. Que declaração interessante! O poder papal está dizendo que nós é que mudamos o sábado para o domingo. É memória da ressurreição de Jesus, só porque ele ressuscitou no domingo. E os protestantes que guardam o domingo estão reconhecendo a autoridade da Igreja Católica Romana. Bem, é isso mesmo. Está aqui neste livro. Está dizendo o poder católico romano. E todos os evangélicos que defendem verazmente o domingo, todos os protestantes que defendem o domingo, sinto muito, tenho que informar. Você é católico, sim, você é católico. Vemos outra aqui. Neste livro, haverá um outro meio
de provar que a igreja tem poder para instituir dias de festa, se ela não tivesse tal poder, não teria feito aquilo com que todas as igrejas modernas estão de acordo com ela. Isto é, ela não teria substituído a observância do sábado, do sétimo dia, para a observância do domingo. Uma mudança para a qual não existe nenhuma autoridade bíblica. E ponto final. Diz aqui o poder católico romano. Existe alguma maneira de provar que a igreja tem poder para instituir dias de festa? Se não tivesse esse poder, as igrejas evangélicas e protestantes não seguiriam a guarda do domingo. Vemos aqui outra declaração do cardeal Gibbons. Nesta revista é dito: a razão e o bom senso demandam a aceitação de uma ou outra das seguintes alternativas. É um católico este, dizendo: só existem duas alternativas aqui. Não é possível aceitar as duas. Quais são essas duas alternativas? Ele diz: ou o protestantismo e a guarda do sábado como dia santo, ou o catolicismo e a observância do domingo como dia santo. Conciliar é impossível. Está aí. Ou você é protestante, guarda o sábado como dia santo, ou você é católico e guarda o domingo. Não é possível conciliar essas coisas. Não é possível um católico guardar sábado. E não é possível um protestante guardar o domingo. Vemos aqui outra. Neste livro Ciência e Religião, volume 2, é dito: se nos ativermos somente às Escrituras, o dia do Senhor, que deve ser santificado, é o sábado, tanto no Velho como no Novo Testamento. E em nenhum lugar da Bíblia consta que esse dia houvesse sido substituído pelo domingo. Se os protestantes se fiam só nas Escrituras, vejam bem, este é um livro católico, está dizendo: se os protestantes se fiam, acham que acreditam só nas Escrituras, que santifiquem um sábado. Que santifiquem um sábado se acreditam só na Bíblia. Se quiserem celebrar o domingo, é porque reconhecem a autoridade da Igreja Católica Romana, que foi ela quem fez esta mudança. E Deus nos convida neste tempo à verdadeira adoração. Apocalipse capítulo 14, verso 6, a primeira mensagem angélica. Com muito amor, Deus está convidando você, amado irmão, amada irmã. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, toda a nação, tribo, língua, povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo, e adorai. O convite para o mundo todo, todas as tribos, é adorar. Mas adorar a quem? A besta? Não. Adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Adorar o Criador. E como é que nós reconhecemos? Como é que nós adoramos o Criador dessas coisas? Aqui está, Êxodo 20. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor Deus o dia de sábado e o santificou. Querido irmão, eis o convite para si. Volte a Deus. Volte à verdadeira adoração. Deus convida o mundo, todas as tribos da terra, todas as línguas, a voltarem à verdadeira adoração, a reconhecer que Ele é o Senhor, por meio da guarda do sábado e não a guarda do domingo pagão, do domingo romano. A decisão está em suas mãos. Mas eu quero orar aqui para que Deus possa abrir seu coração. Venha comigo. Bom Pai, muito obrigado por abrir nossa mente para este assunto muito importante. A adoração, Senhor, é tudo que o Senhor exige de nós, adorá-lo, mas adorá-lo em espírito e em verdade também. Queremos adorá-lo dessa forma. Descobrimos hoje que o inimigo quer ser adorado. Jesus também quer ser adorado, porque é digno, porque é o Criador dos céus e da terra. E é uma maneira de mostrar ao mundo que de fato o adoramos, guardando o santo dia, que o reconhece como Criador. Mas o inimigo estabeleceu outro dia, e nós queremos fugir desse dia. Oro pelo meu irmão, abre o coração dele, Senhor, para que aceite esta verdade. Entrego tudo nos teus braços, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa o abençoar. Reflita nesta mensagem. O vejo no próximo episódio.